lugar, é verdade, mas Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Você veio para adorar a Deus, veio para cultuar ao Senhor nesta noite, amém? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmão? Amém. Você está na casa do Pai, como eu também estou na casa do Pai. A gente tem que adorar a Deus, tem que louvar esse Deus. Atos capítulo 12, Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite, para a sua vida, para a minha vida. Atos capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus. Preste atenção nesta palavra, sendo isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Diga, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram. Digo, cadeias caíram. Cadeias caíram. Disse-lhe o anjo: cinge-te a capa, cinge-te a calça, as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe que antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua. Logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra. Senhor, que nesses minutos o Teu Santo Espírito ministra ao coração deste povo, e que toda a mente seja levada cativa ao Senhor Jesus Cristo, e que a Tua presença poderosa tome vidas nesta noite, a qual o Senhor nos trouxe aqui para isso nesta noite. Pai, eu te agradeço, importa que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça. A glória é Tua, a honra é Tua, o louvor é Teu. Só queremos ser instrumentos do Senhor nesta noite, neste lugar, no nome de Jesus. Amém. O Deus que muda a sentença, o Deus que inverte a lógica, o Deus que muda a sentença, o Deus que ainda inverte uma lógica. Diga para a pessoa assim: existe um Deus que muda a sentença. Diga assim: existe um Deus que inverte a lógica. Diga assim: existe um Deus que muda decretos. Não guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua vida nesta noite. Se você sair daqui com esta palavra gravada no seu coração, não há decretos, não há sentença que não serão quebradas na sua vida. Não há decretos que não possam ser anulados na sua vida. Não há sentença, não há lógica que não possa ser invertida na sua história e na minha história. Porque
poderoso. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Ele. Então para Ele nada é impossível. E diante do texto desta noite, um texto tão maravilhoso como este, querido, quando eu olho para esse texto, Deus resolve intervir sobre a vida de um homem que estava preso, o nome dele chamava-se Pedro. Deus resolve mudar uma sentença que diz: Pedro, você será morto. Mas Deus resolve entrar naquele cárcere por um anjo libertar Pedro. Deus muda uma sentença. Querido, por isso que nesta noite o nosso Deus ainda é um Deus que entra em situações que parece que não pode entrar, que ninguém pode entrar, que a medicina não pode entrar, que um psicólogo não pode entrar, que o terapeuta não pode entrar, mas Jesus pode entrar aí. Ele ainda pode entrar. Olha para cá. Ele entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos de idade. Entrou na vida do pastor Lucas quando era drogado e viciado. Entrou na vida do Fraco quando era jogado no lixo. Entrou na vida do Alex. Entrou na vida do Coral. Entrou no passado na vida do Mateus. Meu irmão, e nos transformou em homens e mulheres de Deus, querido. Será que Deus ainda existe? Deus ainda existe? Para mim Ele existe. E nessa noite eu estou dizendo para você que Ele vai entrar em áreas da sua vida que você diz: é impossível, pastor. Para Ele não. Para Ele ainda é possível. Eu olho para esse texto, querido, e quando eu me deparei nesta palavra, quando olhamos para o texto sagrado e diz: Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque Romanos capítulo 15, verso 4 diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino. Ou seja, a Bíblia foi escrita para nos ensinar a ter esperança, a ter uma saída, a ter salvação, a ter libertação, a ter prosperidade, a ter vida, a ter alegria, a ter paz. Tudo que a Bíblia escreve, que foi escrito pela palavra de Deus, é para o bem da humanidade, é para o bem do homem, é para o bem daquele que pratica, é para o bem daquele que ouve e guarda e pratica esta palavra. A Bíblia foi escrita para isso, querido. Há uma esperança para você nesta noite, aonde pode não ter no campo humano, mas o campo espiritual ainda está vivo. O campo espiritual ainda se move. O campo espiritual ainda se move. Pega na mão o campo espiritual ainda se move. Fica assim: o campo espiritual ainda se move. Irmão, nesse tempo aqui do apóstolo que está dizendo o texto sagrado, eram tempos difíceis, tempo de fome, tempo de escassez, era um tempo de perseguição à igreja. Preste atenção nesse texto. Parece que nós estamos vivendo os mesmos dias, tempos difíceis, tempos complicados, tempo de perseguição à igreja. Hoje, determinadas falas que eu tiver aqui na igreja eu posso falar, mas fora da igreja, já no YouTube eu já não posso falar, porque posso receber um processo, posso ser preso. Saiu fora da igreja, disse: saiu do tempo, saiu da dimensão. Então, até quando nós falarmos hoje aqui, eu tenho que ter cuidado. E por isso mesmo, quando nós portas, minhas pregações não colocam, porque eu tenho hora que eu sou pá virado. Eu não estou nem aí, não estou nem aí, meu irmão. E a palavra de Deus nesta noite nos traz isto para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, que ainda existe um Deus que no meio de tempos difíceis, querido, Ele ainda está pronto para agir. E no texto sagrado desta noite, tem alguns personagens. E esses personagens são interessantes aqui. O primeiro personagem que a Bíblia traz aqui é um rei chamado Herodes. Querido, esse rei, a Bíblia diz que ele havia matado Tiago. E ele foi bem quisto perante os judeus da época. Era um rei que procurava fama, ibope, procurava apoio, procurava mídia, irmão, usando recursos humanos, usando recursos naturais, matando pessoas, destruindo pessoas. Querido, ele matou Tiago, foi bem quisto ao coração das pessoas. Presta atenção nisso. Ele estava sendo usado por Satanás para subir na vida. Ele tinha que matar pessoas, irmãos. Irmãos, olha para cá. A igreja tem que ser diferente. Se você quiser subir na vida, querido, você não precisa pensar em ninguém. Você não precisa ver ninguém no seu degrau. Deus vai te honrar lá, Deus vai te levar lá, mas você não precisa humilhar ninguém.
não quer que você passe, mas se Deus abrir, Ele quer que você passe. Você não vai precisar de usar de argumentos, de subterfúgios para mudar uma situação, querido. Não vai. Não precisa matar ninguém. Você não vai matar ninguém para pregar na igreja, não vai precisar matar ninguém para ficar na porta, você não vai matar ninguém para pregar, para cantar, você não precisa disso. A estrela tem que ser o Senhor Jesus. Ele tem que ser o Senhor Jesus. Querido, eu sou pastor dessa igreja 2 vezes por mês. 2 vezes por mês na igreja. Eu não estou nem aí. Para mim tanto faz quanto tanto fez. Porque a estrela é Jesus. É Ele que é o Senhor. Porque Ele verteu decretos na minha vida. Queridos, nesta noite Deus quer verter decretos na sua vida. E Herodes está aqui, querido, se levantando para atacar os líderes da igreja. A igreja que está nascendo. A igreja que está nascendo. Não preste atenção como nós líderes somos atacados. Não é diferente de 2000 anos atrás. Não é diferente. Porque Herodes matou o Tiago, um dos líderes. Ele estava tentando matar o segundo líder, que era Pedro. E se você olhar no texto anterior um pouco mais, Pedro havia pregado 5.000 almas, havia se convertido. A arma do diabo não é contra a igreja muitas vezes, porque se não que o pequeno não tem importância, não estou dizendo isso, mas olha a diferença de derrubar um pastor e derrubar um membro. Olha a diferença que Herodes estava tendo, querido. Olha a diferença, eu mato o líder. Se matar o líder, eu mato uma geração. Se matar o líder, eu destruo uma geração. Mas aí, olha para cá, há um Deus que diz que os líderes que servem ao Senhor, eles passarão pela prova. Pode ir na cova, pode passar na fornalha, mas Deus os protege. E Satanás não vai lhe tocar, não vai tirá-lo antes do tempo. Porque quem tem capa tem autoridade, quem tem unção tem poder de Deus. Olha para cá. Pega na mão de um líder aí e fala assim: se você for um líder de excelência em qualquer área do reino de Deus, você será protegido. Um papel importante. Pedro era um líder da igreja. Pedro seria um líder de uma igreja. Pedro seria uma vivalista de uma igreja, querido. E Herodes, querido, quer matar o líder. Olha para cá. Por isso que as minhas batalhas são diferentes das suas. Por isso que a diferença do pastor Lucas, do pastor Carlos, as nossas batalhas são diferentes de vocês. Elas não se comparam às batalhas que você passa. Elas não se comparam às batalhas que você passa, que você enfrenta. Mas nós sabemos que Deus nos deu uma capa. Nós sabemos que Deus nos deu uma direção. Nós sabemos que Deus nos deu uma unção. Mesmo em tempos difíceis, nós não abaixamos a guarda. Mesmo nas horas mais difíceis, na madrugada eu me levanto, oro. Quantas mensagens você recebe de um pastor chamado Roberto no seu celular? Pelas madrugadas você nem sabe o que está acontecendo com a vida dele, mas ele está lá orando por você, querido. Ele está orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, para que algo mude na sua casa, para que algo mude na sua família. Quantas orações o pastor Lucas faz, quantas orações os pastores fazem, querido? Talvez você não entenda isto. Por isso que nossas guerras são maiores. Alguém de vocês prega com uma trombose e vaza do pus? 2 cultos atrás, eu estava com uma trombose, uma ferida na perna, vaza do pus e pregando aqui. Hoje eu estou falando que eu estou curado, estou sarado. Alguém percebeu isso? Não, mas a unção estava aqui. A unção estava aqui. Eu estava batalhando por pessoas e por gente. Querido, meu casamento é uma bênção. Não tem problema com Silvia. Os 2 filhos meus estão aí. Um casou agora, o outro está transmitindo. Não tem problema. Mandice, 30 anos a gente se conhece, né, Mandice? Não é? Uns 30 anos. Sempre foi assim. Querido, vocês conhecem a minha casa, a minha família. Eu tenho marcas hoje do ministério. Mas eu estou aqui dizendo: Satanás, estou de pé de novo.
a igreja vai continuar de pé de novo. O Senhor deu um chamado. Se Ele deu um chamado, Ele disse: eu não vou dar prova maior do que você aguenta suportar. Eu não vou dar algo maior do que você aguenta suportar. Então, se Deus deu para mim, deu para nós pastores, que acaba o meu coração, querido, que nós vamos continuar fazendo, nós vamos continuar propagando, nós vamos continuar avançando. Não precisa ter dor do pastor, não. Olhe por ele, para que o fogo não apague, para que o fogo continue, e a glória descendo, e a glória descendo, e pessoas sendo mudadas. É isso, querido, e agora vai continuar descendo. Vai continuar Deus fazendo milagre no meio dessa igreja, no meio desse povo, porque eu creio nesse Deus que inverte decretos, muda situações. Mas há Herodes querendo matar líderes. Preste atenção, querido. Há Herodes por aí querendo matar líderes e pessoas. Tem hora que nem são Herodes, não sei se são os Herodinhos, né? Desse tamanho assim, linguarudo, fofoqueiro, mentiroso, querendo destruir pastor. Não, por isso que é fácil a nossa guerra. Tem hora que pergunta, fala assim: pastor, para que estou fazendo uma igreja desse tamanho? Para que fazer um salão desse do lado? Só para dar coisa de graça para o povo? Para que comprar mesa? Para que comprar talher? Não, eu vou fazer coisa para quê? Para mim? Ainda reclamo que eu faço para o povo. Você para não pensar que eu faço minha vida, meu irmão? Se eu fosse um pastor que comprava 3 casas, 5 casas com o dinheiro da igreja, se eu fosse um pastor que comprasse um limousine, Mustang, Lamborghini, aí eu podia falar, né? Mas olha para cá, as nossas guerras são diferentes. Eu vim para fazer algo para o reino. Como diz o pastor Lucas, isso aqui não tem CPF, pastor Roberto, tem CNPJ. Então não é meu, é da igreja. Não, eu vou continuar fazendo para a glória de Deus. Quantos casamentos nós fizemos aqui de pessoas que não podiam comprar um salão, tivemos que comprar talentos. Jesus multiplica pão para 5 mil, para 4 mil, queridos. A um samaritano caído, ele leva lá para o hotel, cura as feridas. Se a igreja não for para curar a ferida, se a igreja não for para estender as mãos para pessoas, não serve igreja. Por isso que nós somos atacados, só porque fazemos o bem para a pessoa, diga: eu não mexo com ninguém, só deixa eu cumprir a visão de Deus, deixa eu fazer a visão que Deus colocou para eu fazer. Não tem hora que eu tenho que guerrear com o crente, não é com o diabo. Isso que é mais duro para mim, não pastor, guerrear com o crente, tem que justificar coisas. Isso para mim é difícil, querido. E eu estou dizendo, vou começar a vir. Hoje estava com o Adriano no almoço, falei: cadê o projeto da vida? Não, o projeto foi: cadê? Ele ficou de lá na prefeitura para olhar o negócio que tem zoneamento, se vai ser rural, se vai ser não sei o quê. Ele falou: pai, já estou tentando achar esse secretário, não consigo falar com ele. Eu falo: filho, o pai já está com a corda aqui, estou a ponto de ir para lá, estou a ponto de fazer também, porque eu quero, meu irmão. Não adianta, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês: quando tenta nos parar, tentando parar a pé, colocou na prisão, disse: pai, tu está guardado, tu não vai ser tomado, não tem hora que eu paro, por algumas coisas que acontecem, eu vou parar você um pouco, porque você pensa demais, você age demais, você faz demais, eu tenho que parar e guardar você um pouquinho, para tudo que eu tenho. Que ele tem prova que Deus coloca você e deixa você quieto, não é para matar a sombra da tua vida, aguarde um pouquinho, você está muito acelerado. Olha para cá. As nossas guerras são diferentes. E o texto nos mostra essa dimensão de guerra, de líderes, de pastores que encaram isso, querido. Mas olhe para cá, irmãos. Eu nunca vou fazer alguma coisa na igreja para agradar pessoas. Eu vou fazer para agradar a Deus em primeiro lugar. Porque aqui não é casa da mãe Jona. Faz o que você quer. Aqui é um lugar de adoração, de culto. Você vem para obedecer a Deus, para obedecer a palavra de Deus, meu irmão. E se você não for para obedecer a palavra de Deus, você está no lugar errado, para ser sincero. A igreja você vem para obedecer a Deus. E eu não vou fazer a vontade de pessoas. Aqui não é o livro de Juízes, cada um fazia o que queria. Aqui tem ordem, aqui tem decência, aqui tem regra. Quem me conhece sabe que eu não mudo. A palavra de Deus não muda. Meu irmão, pecado é pecado. O meu irmão, pecado é pecado. Não tem jeitinho. O único jeitinho de pecado é abandonar o pecado.
Por isso nós somos atacados. Não, eu não estou nem aí. Não me importa. Porque a minha vida é lida por todo mundo onde eu estou, onde eu vou. Todo mundo vai falar, não gostei do pastor por isso, não gostei do pastor por aquilo. Mas nunca falou, não gostei do pastor porque ele pecou, porque ele traiu uma mulher, porque ele adulterou, porque ele roubou, porque ele trapaceou, porque ele mentiu, porque ele fez um monte de coisa errada. Nunca você vai ouvir isso de ninguém. Nunca. Mas a palavra diz que Pedro estava sendo perseguido. Que todo projeto que a gente vai nascer, guarda uma coisa, sempre vai haver perseguição. Qualquer projeto que você vai fazer, sempre vai haver uma perseguição. Sempre vai haver algo que Satanás não quer que Deus seja glorificado aí na sua vida. Pode ter certeza disso, querido. Esse é o primeiro embate que nós vemos aqui, que Deus muda decretos, querido. Mas a gente precisa entender que é uma guerra espiritual. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: todo projeto que você vai estabelecer, é preciso saber encarar as guerras que Ele vai te apresentar. Não é fácil, querido. Para pensar nisso. Todo projeto, Deus tinha um projeto para Pedro. Tu vai ser evangelizador, tu vai ganhar muitas almas também. Olha o ataque. Não, você pensa que é fácil estabelecer qualquer projeto pessoal, físico, emocional, material. Você pensa que é fácil? Você vai ter muitos ataques para que a vontade boa, agradável a Deus não aconteça na sua vida, naquela área que você quer. Você precisa entender isso. Você precisa ter esse entendimento, querido. E quando eu tive esse entendimento de já um Deus que investe decreto, querido, a outra pessoa aqui, que nós temos aqui é Pedro. Preste atenção. A outra pessoa desse texto é Pedro. Pedro, quem era Pedro? Um rapaz que negou Jesus 3 vezes. Um rapaz que cortou, um apóstolo que cortou a orelha de alguém. Alguém que ficou endemoniado, Jesus sai dele, demônio. Preste atenção aqui. Olha para cá, olha para cá. Olha a guerra desse homem. Olha a guerra de Pedro. Aí quando eu olho para pessoas, eu digo assim, irmão, deixa eu olhar para cá. Deus inverteu a vida de Pedro. O homem que negou. O homem bravo, cortou a orelha. Irmão, eu achei interessante, pastor Lucas, aí é com vocês, que irmão, presta atenção. 3 anos caminhando com Jesus, e Jesus não tirou a espada de Pedro. Porque estava armado lá no Getsemane, foi cortar a orelha do camarada. Tem hora, meu, que a gente quer tirar as coisas das pessoas. A força, quer que ela mude a força, quer que ela faça as coisas à força. É que se o Espírito Santo não convencê-la, você não vai convencê-la. Largar a espada, largar esse jeito dela. Mas o Espírito de Deus, uma vez, entrou em Pedro no Pentecoste. E o dia que entrou, Pedro largou a espada e disse: agora tem abraço, a tal ponto que ele começa a aconselhar até mulher. Ele diz: homem, olha, as suas orações serão impedidas se você não tratar a mulher com a parte mais fácil. Não, como que é que o homem com espada chega a esse entendimento se não for pelo Espírito de Deus? Diga para a pessoa: qualquer pessoa pode mudar, só precisa ter paciência. E muitas vezes você perde a paciência e perde aquela pessoa de mudar. Amém? Você ouviu? Amém? Estamos entendendo nessa noite? Porque Deus quer ver decreto em famílias, em pessoas que estão orando, estão jejuando. Você quer tirar a espada, não. Tire a sua, você está. Deixa ele quieto. Vai mudar. Pedro foi esse homem. Preste atenção, querido. Um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Aqui nesse texto, segundo a Administrador Geral, a 3ª vez que ele estava sendo preso. 3ª vez que ele estava sendo preso, meu irmão. 3 vezes, a 3ª sendo preso. E a Bíblia diz que havia um decreto sobre Pedro. No dia da festa da Páscoa, dos pães do 8º dia, ou seja, no 7º dia, Pedro estava pronto para ser morto. Herodes, eu acho que já havia anunciado para Jerusalém toda: amanhã vai ter um segundo espetáculo. Que o primeiro eu já fiz, já matei Tiago, amanhã tem um segundo. Jerusalém pode se reunir, pode continuar aí. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se o diabo está fazendo festa, dizendo que você vai ser um fracassado, mas essa noite a palavra de Deus está dizendo: você não será um fracassado. Se o diabo está fazendo fazer festa em qualquer área da sua vida, que você não deu certo até o dia de hoje, pode dizer para o céu que nesta noite o céu vai brigar ao teu favor, o céu vai defender esta causa
a teu favor, vai te libertar desta prisão, desta maldição de pai, de mãe, de filho, de empresa, de empregado. Deus esta noite está dizendo que vai parar o inferno nesta noite. Vai parar, vai mudar essa situação. Vamos parar. Eu nasci para ser alguém. Pega na mão, você nasceu para ser alguém bem sucedido. Aleluia. Presta atenção nisso. E diz o texto que Pedro está dormindo. Irmão, quem dorme numa prisão, sabendo que no outro dia ele tem uma notícia ruim para ele. Não, você parou para pensar, amanhã é segunda. Você sabe quantas coisas você tem para resolver amanhã? E algumas não boas, outras boas. Mas se você tiver um Deus aqui, ele já está indo à frente para trabalhar para você amanhã. E ele vai fazer o melhor para você, nem que seja do seu melhor, não seja dentro do seu melhor, mas o seu melhor de Deus para você. Então durma tranquilo. Deixa o dia de amanhã para... Pega na mão sozinho. Deixa essa preocupação para amanhã. Hoje você ora. Quantos de vocês, queridos, estão aqui nesta noite? Deus mudou a vida de Pedro. Deus livrou Pedro. Deus libertou Pedro. Querido, Deus cancelou um decreto de morte sobre a vida de Pedro. Sabe que não tem decreto que Deus não pode cancelar da tua vida? Mateus passou por um lá, né, Mateus? Saiu no jornal de Votuporanga. Saiu lá. Vem aqui, Mateus, vem. Eu vou contar a voz, porque está no jornal, tá? Deixa eu contar algo aqui. Contar, saiu nos jornais. Eu vi. Como é que é? Irmãos, glória a Deus. Mateus, há um ano atrás, aqui nesse púlpito, eu disse que Deus mudaria os decretos sobre a vida de Mateus. Mateus, a gente tem uma história que é de muitos anos. Quantos anos da vida? 10 anos? Não. 12 anos. Então, eu tenho uma história com Mateus de 12 anos. Quando eu desci os degraus da casa do coral do São João Paulo, tinha uns degrauzinhos desses. E o Mateus estava indeciso que faculdade fazer, já tinha começado uma parada, começado a outra parada. E ele disse, eu estou fazendo um vestibular de medicina. E hoje eu vou dizer assim, pai, será que vai começar, vai parar? Eu entrei naquela casa e disse, não vai parar. Eu vou nem lembrar disso, as coisas, não me lembro. Eu desci, e o Mateus estava embaixo, eu desci. Tu vai ser médico, né? E no nome do Senhor Jesus, um dia eu vou te abraçar como médico. Hoje eu estou abraçando um médico. 12 anos depois. É só o começo. Você crê na palavra que Deus pode mudar decreto? Você crê, meu irmão? Presta atenção nisso. O ano passado, depois de se formar, tem as suas lutas que todo mundo passa, cara. E nós chegamos aqui a família e disse, vamos jejuar 40 dias, né? Orando, jejuamos 40 dias para Deus mudar a história do Mateus. Deus mudou a história do Mateus. Hoje, ele é um médico legista concursado para a glória de Deus. Pode exercer as duas profissões do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer, tá certo? Mas olha para cá. Mas na sua escola agora, queridos, Deus o livrou da morte. A Maria estava naquela jornada, sabe que ensina o esposa, sabe? Ele subir. Deixa eu contar junto com a esposa, porque hoje
contar, eu quero que você creia no poder da oração deste homem, da igreja, desses pastores aqui. Nós estamos aqui naquelas semanas proféticas, lembra das semanas proféticas de quarta-feira? Mariana perdeu uma, estava em todas aqui. E numa quarta-feira ela estava saindo lá, e foi meu filho, eu saí para a porta, eu não estava saindo muito para a porta, devido a todos os processos de coisa para caramba. E eu saí daquela quarta-feira. Indo embora, peguei na mão da Maria e falei assim: leva esta palavra para o Mateus, que Deus está cuidando dele, libera sobre uma unção, um dia não, né? Deus vai estar cuidando dele, vai estar livrando o Mateus de situações que ele não sabe. Então foi bem assim, está aqui o casal, para vocês questionarem, tá? Presta atenção nisso nessa noite. Deus vai ver decretos. E no momento da escola, está nos jornais, em questão de 5 minutos, 10 minutos, e tem um instrutor de tiro, que o médico legista tem que passar por tiro, tudo. Um instrutor chega lá e usa uma arma, como que é? Esse mulato, né? Que é só imita uma arma de verdade, né? Para treinamento. Ele confundiu, foi almoçar para comprar arma de verdade, esqueceu de trocar novamente depois. Ele foi fazer uma demonstração atual, usou a arma de verdade tentando disparar no aluno, no colega. A gente estava comendo mulato. Olha para cá. O instrutor, na hora do almoço, trocou a arma de simulacro, de imitação, tá certo? Pela de verdade na hora do almoço. E ele veio para a aula, ficar de verdade. Mateus era o próximo da fila. Porém, na quarta-feira, presta atenção, irmão. Não é fácil ser pastor, querido. Não é para qualquer um essa dimensão de ser pastor. Tem dia que eu falo: Deus, está muito difícil, mas aquela vida precisa da minha intercessão. Tem dia que o pastor, quando nós choramos lá em cima, né, pastor? A gente está se aguenta mais, emocionalmente destruído, né, Leite? E não tem dia que é muito difícil para a gente. Mas a gente sai da nossa sala e estamos prontos. Presta atenção nisso. Por questões de minuto, Deus livrou Mateus. O colega dele recebeu um tiro na barriga. Na barriga? Na barriga. Como é que está o colega? Ele também está usando aquela colostomia e tal, né? Olha para cá. Com algumas sequelas. O médico está hoje. Quem era para estar? Quem era para estar? Se na quarta-feira nós não intercedemos por ele ali, quem estava com essa bolsa de colostomia, hoje era esse homem. O texto está dizendo que Deus muda decretos, Deus inverte a lógica, Deus livra os seus filhos, vale a pena servir este Deus, não tema. Na hora mais difícil, complicada da sua vida, Ele não vai te abandonar, não vai te deixar, Ele vai inverter decretos, vai mudar a situação. Está aqui Mateus hoje, adorando, cultuando a Deus, louvando a Deus, com a sua filha, com a sua esposa, meu irmão, louvando porque Deus o livrou ele. Era para ser ele, mas ele disse: no meu não. Pega na mão da pessoa, só Deus está fazendo algo extraordinário na tua vida este mês. Irmãos, quantas coisas enfrentamos junto, eu e o Mateus, só nós sabemos. Nem pai e mãe sabem. Nem pai e a mãe a gente sabe. Quantas coisas enfrentamos juntos, né, Maria? Olha para cá. Pela primeira vez eu disse que queria ser breve. Mas vamos caminhar. Olha para cá. Que essa introdução, você entenda essas coisas desse grupo dessa noite. Entenda isso dessa introdução desse grupo. E o terceiro personagem que eu vejo aqui, querido, é uma igreja que ora. A
primeira é Satanás atacando a igreja, atacando líderes, atacando pessoas. A segunda é quando homens e mulheres de Deus se posicionam para fazer algo para Deus, eles também serão atacados, serão perseguidos. Quando vai fazer projeto, quando estabelece alguma coisa, eles também serão perseguidos. Mas há um Deus que inverte decreto, que muda lógica, muda situações, você sai livre, sai abençoado, quando Deus tem um propósito para a sua vida como temporário. A terceiro momento desse texto que eu vejo é o poder de uma igreja que ora. Irmãos, cadê meu ministério de intercessão? Está aqui hoje, tá? Cristina, daí? Bom, Jaquim, vem aqui, Senhor. Madeira, pode ficar quietinha, só na hora. Vem, Cristina. Mano, vem, só daqui as irmãs, as 4 estão juntinhas ali, ó. As 3 estão juntinhas, só vem aqui. Vem aqui, irmã Eufília, Zélia, irmã Noeli. Cadê mais? Tem mais alguém no Ministério de Intercessão, Paulo? Tem mais alguém no Ministério da Santinha, Lucinha, Luizinho? Então aí, Ministério de Intercessão, sobe aqui. Tem diácono aí, pega uma cadeira para essas pessoas, por favor. Tem diácono aí, por favor, pega uma cadeira para essas pessoas. Pega uma cadeira para as pessoas, coloca aqui. Pode pegar aqui no tempo mesmo, mais rápido. Pega aqui mesmo. Coloca uma cadeira para essas pessoas, fica deles, tá? Não, vai tomar uma cadeira aí, um do lado do outro. Aí, faz aqui. Cadeira para essas pessoas. Senta, irmão. Não, hoje eu não sei. Isso é pastor Roberto também? Eu não sou culto dirigido da forma humana. Eu aprendi a mover pelo Espírito de Deus, querido. Eu gosto de mover pelo Espírito Santo de Deus. Vê se tem uma cadeira para cada um. Vê se tem uma cadeira para cada um. Isso. Deu? Cadeira para cada um. Sentam aí. Sentam aí. Deu? Aí, leva as outras daqui, pode tirar. Já deu cadeira, deu para todo mundo, sobrou? Olhe para cá. O texto que nós lemos diz que havia uma igreja fazendo oração incessante pela vida de Pedro, sem parar, todos os dias. Querido, há 20 anos, vocês não veem essas pessoas na mídia, vocês não veem elas no holofote, vocês não veem elas em destaque, vocês não veem ela brigando com o pastor pedindo posição, pedindo cargo, brigando com o irmão A, B, C, D e E, falando muito com o irmão, mas toda terça-feira, 20 anos, eles estão lá na sala quando tem coisa aqui, ou aqui nesse tempo, orando pela minha vida, ou pela sua vida. 20 anos, querido, alguém orando por você. Se você pagar um centavo, se você dizer muito obrigado, se você, aleluia, eu sou 20 anos, homens e mulheres, eles estão aqui hoje, eles estão sendo honrados por Deus, eles estão sendo honrados por Deus nesta noite. Deus não quis assim com a vida deles nesta noite, irmão. Não é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, que todo mundo que recebe honra nesta terra, querido, a gente precisa honrar os mais, os menos e os da mesma idade, querido. Este ministério há 20 anos ora pela vida desse pastor. Eu estou de pé porque alguém ora pela minha vida, alguém intercede pela sua vida, querido. Quantos livramentos você teve e você nem sabe. Um dia você vai chegar no céu e vai Deus falar: eu te livrei por isso, porque havia um ministério da igreja orando pela tua vida. Levanta aqui, querido, um pouquinho, fique em pé. Eu quero que neste momento você vai começar a orar pelas suas vidas agora, para que elas não percam o fôlego, para que elas não percam a alegria, para que elas continuem animadas, para que elas continuem sendo revestidas. Levante a sua mão e faça o coração direcionado. Tem uma música aí, sim, qualquer um. Quem está no som lá, você, não consigo ver, mas tudo bem. Olha aí, querido, levante a sua mão, mas pode levantar a sua voz. Abençoa cada líder, cada pessoa desse ministério que sustenta você. Nunca oramos por eles, eles nunca pediram para você orar, mas nessa noite a igreja está orando, porque também tem luta, tem decreto, tem situações, tem quadro que eles estão vivendo, mas a igreja está orando nesta noite. A igreja está crendo em milagre, que Deus vai continuar sustentando esse ministério, que ora por mim, ora por você. Querido, seremos livres. Tem dia que eu estou cansado, exausto, tem dia que eu estou cabisbaixo, mas ela
pastor, eu estou com o senhor no mato. Olha aqui, irmão, quantos anos já tem, Antônio? Quantos anos já tem? Olha aí, irmão, 66 anos orando. Olha aí, essa irmãzinha, ela me abraçou antiga, me disse, pastor, esse tamanhozinho, conta comigo, eu oro pelo senhor. Tem dia que a gente não precisa de muitas coisas, a gente precisa de um abraço, de uma palavra. A gente não precisa de coisas, mas quando a gente lembra, quando eu lembro, irmãos, que vocês estão orando pela minha vida, eu digo, eu preciso continuar. Quando eu lembro que vocês estão clamando pela igreja, eu digo, eu preciso continuar. Quando eu lembro de vocês têm a luta, têm as guerras, eu não estou sozinho. Levanta a tua mão e diga, eu não estou sozinho. Mas eu não estou sozinho. Existe uma igreja que está batalhando as minhas batalhas. Deus abençoe esse ministério. Abençoe esses homens, abençoe essas mulheres. Eles têm as lutas deles, têm as guerras deles, Senhor. Mas eles nunca deixaram de orar por nós, nunca deixaram de orar pela minha vida, pela vida da igreja. Nunca deixaram de orar, Senhor. Mas nessa noite, que o poder do Espírito Santo visite cada um de vocês, intervém lá na família, na casa, no trabalho, nas finanças, nos filhos, no casamento, no ministério. Deus inventa a lógica lá. A igreja está orando porque as cadeias caiam também sobre a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vocês vejam a luz brilhar nessas áreas que estão escuras na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a sua filha. Fica agora. Vamos terminar o culto aqui. Vamos nessa. Olha para cá, queridos. Não ignore o poder de uma igreja que ora. Não ignore o poder de um homem que ora. Não ignore o poder de uma mulher que ora. Não ignore o poder de um jovem que ora. Não ignore o poder da oração, querido. Presta atenção, tem muita gente que ignora o poder da oração. Tem muita gente que ignora o poder de uma oração. Querido, eu aprendi que o segredo está na oração. Roberto, nasci orando, acho que eu já nasci orando. Eu acho que eu já nasci orando. Eu já nasci clamando. Eu acho que eu já nasci. Porque eu vim de um mundo tão terrível da minha mãe, é verdade, por ver coisas assim. E eu entendi que a oração mudava quadro, muda decretos. A minha mãe que fazia macumba para os outros, com o ramo e as pessoas caíam, depois ela começou a orar pelas pessoas. E as pessoas começaram a ser curadas, começou a ser liberta, começou a ser transformada. Foi até prefeito na casinha dela, que era de tábua. Minha casa era de tábua, uma casinha bem simples, de tabinha. Não existe para quem morava lá no Mato Grosso do Sul. É verdade? A turma entrava lá e a velhinha neguinha. Minha mãe era iletrada, aprendeu a ler na Bíblia, mas tinha uma unção. Não mexia com a negona não, gente. Os demônios saíam e saíam mesmo. O prefeito caiu de mulher lá, mas estava lá na sala da puf. A velha disse, sai, não, Jesus. Ela levantou assim, deu uma mão, que é quando ela disse, nada, vai embora para a sua casa, para ali que está abençoado. Eu olhando tudo aquilo, não vou orar? Eu não vou orar? Eu não vou crer? Irmão, olha para Betel, Betel é resultado de oração. Não é resultado de oração, jejum e oração, Betel é resultado disso. Quantas situações Deus falou, olha o Hugo aqui, e André, chegou a quantos anos da comigo? 5 anos, chegou quebrado, arrebentado, devendo um carro, devendo a empresa, devendo tudo. Sim ou não? E ele me disse, pastor, eu não entendo como que as pessoas te largam uma unção dessa. A semana passada ele falou, pastor, eu mudei de carro. Não vou nem falar, porque não dá para agradecer não, viu? É para a glória de Deus, já chegou arrebentado, devendo, nem expor. Carro arrebentado, tudo destruído. Hoje está vivendo só na picanha de verdade, para a glória de Deus. Tem problema? Tem luta? Tem, mas não está lá atrás, não está na miséria, não está quebrado, não está arrebentado, por causa de uma oração. Não ignore uma pessoa que ore. A Andressinha está concursada? Está trabalhando? Funcionário público? Que dia que você assumiu mesmo?
André ali, esse menino já sofreu tanto, mas nunca deixou de adorar a Deus aqui. Quando eles tiveram uma filha deles, a Ana Luísa, muito linda, maravilhosa, não ignore o poder da oração. A Luísa, é Luísa, né? A Luísa, quando nasceu, ela tinha dificuldade de mamar. Certo, irmão? Estou contando. Tinha dificuldade de mamar. Ali, chorando, desesperado, o André, 3 dias já, 2 ou 3 dias, não sei. 2 para 3 anos. Se eu estiver aqui, você pode me corrigir. Presta atenção nisso. Eles ligaram para o pastor. Irmão, presta atenção. Ligaram para o pastor. Pastor, chorando os dois. Eu disse, não está funcionando as glândulas mamárias, porque eu dei uma pior, não sou médico. Eles não está funcionando esse tal de glândulas mamárias que foi feito para mamar, para a criança mamar, a terça de não está. Então tá bom. Qual é o nome dela, né? Deus, no nome de Jesus, glândulas mamárias volte a funcionar. A Ana Luísa vai ter de novo o leitinho dela, que é para desenvolver saudável. Funcionou, André? No mesmo dia? De madrugada. Na mesma madrugada? Fala mais alto aí. O leite desceu, a criança mamou, está aí para a glória a Deus, é uma criança bonita, linda, maravilhosa, que canta e adora o Senhor. Não acredito com a expressão de adoração, porque ele é resultado de milagres. Está aqui, meu irmão, Deus se importa com o seu problema. Deus se importa com a sua situação. Não ignore o poder de oração. Não ignore o poder de oração de uma igreja que ora, de uma igreja que clama. Irmão, por isso que a Betel vai continuar de pé. É uma igreja que ora, uma igreja que crê no avivamento genuíno do meu Deus, irmão. Uma igreja que anda pela palavra, uma igreja que é aberta para milagres, uma igreja que é aberta para o Espírito Santo, uma igreja que é aberta para o mover de Deus, uma igreja que crê nos dons espirituais, uma igreja que se move por Deus e não por situações, não por modismo, ela se move pela palavra. Pega na mão do Senhor que essa igreja se move pela palavra e não é por moda, é pela unção do Espírito Santo. Olha para cá, a gente precisa continuar. Eu vou prestar atenção nisso. Uma igreja aberta para o poder do Espírito Santo. Eu quero essa igreja viva, aberta para o poder do Espírito Santo. Por isso que estou contando aqui alguns milagres, algumas coisas só. Deus muda decreto, Deus inverte decretos. Deus muda a situação dele. E quando eu olho para esse texto, que Deus inverte de situação, não ignore não. Talvez o pastor Roberto manda uma oração para você, você ignora. Não quero resposta, mas leia, ore todas as vezes. Que Deus está falando com você. Deus quer mudar decretos na sua vida. Deus quer mudar situações na sua casa, na sua família. Cadê o carequinho do Donizete? Quanto tempo na carequinha? 5 anos em Portugal. Fazia falta ou não fazia careca sua? Esse momento aqui de presença, de abraço. Pergunta, meu irmão, para quem está fora, se não faz falta. Essa presença de Deus que tem neste lugar. Queridos, não ignore que há uma igreja que ora por você e pela sua vida. E é por isso nessa noite, querido, nós aprendemos também algumas coisas rapidamente aqui. Além dessa introdução que você entendeu, a primeira coisa que eu entendo é que Pedro estava sendo sentenciado, estava sendo julgado, ia ser morto, querido, mas Deus interviu. Preste atenção. Primeira coisa que você precisa entender para Deus mudar a sentença na sua vida, na sua casa, na sua família, que todos nós, sem exceção, havemos um dia de ser julgados por Deus, pelo aquilo que fizemos aqui na terra. Diga para a pessoa, todos nós havemos de ser julgados um dia pelo Deus eterno, por tudo que fizemos aqui na terra. Os crentes vão para o trono branco, outros vão para o trono do juiz. Não vou discutir teologia. Nós vamos receber galardão, os outros vão receber condenação. Não vou entrar em teologia, não. Preste atenção nisso, querido. Há uma sentença liberada, havia uma sentença liberada de morte sobre Pedro. Havia uma sentença liberada sobre todos na face da terra. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo a tal ponto e enviou Jesus Cristo para quê? Para quê? Para nos salvar de uma condenação que eu e vocês estamos sendo condenados para o inferno. Ei, querido, a
sua vidinha não é isso aqui não, 80, 100 anos, 70, 50, 20 anos não. Você tem uma eternidade. E a única pessoa que vai te livrar da condenação eterna, é você confessar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e se batizar e aceitá-lo e viver para Ele. Essa sentença de morte não vai estar sobre você, querido. Há uma sentença de morte sobre a humanidade. Ele veio para que os seus não receberam, querido. Mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só é filho de Deus quando recebe Jesus. E quando você recebe Jesus, a sentença de morte eterna é apagada da sua vida. E Deus escreve um novo nome no livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida. O seu nome, coral, está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Alex, o seu nome está escrito no livro da vida. Carequinha, o seu nome está escrito no livro da vida. Porque você aceitou Jesus Cristo. Aleluia! Você tem que se alegrar com a sua salvação. Não há decreto de morte. A eternidade está para mim, está para você. Agora, se você não aceitou Jesus e não foi batizado, querido, quebra esse decreto hoje. Quebra esse decreto de morte sobre você. Quebra! Porque a morte pode acontecer pelo arrebatamento ou pelo processo natural. E se você não quebrou esse decreto, ele vai chegar diante de Deus e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem, mas o homem vai para lá, porque ele não aceitou o decreto de Deus. Nessa noite está na hora de tomar uma decisão na vida. Está na hora de se decidir na vida. E esse decreto é você que decidir. Você precisa quebrar da sua vida isso. Você precisa anular da sua história esse decreto. Querido, porque a Bíblia está ordenado, Hebreus 9 está ordenado ao homem morrer uma. Viu depois disso o quê? O juiz vai estar diante do juiz. Não tem jeito. E só quebra a sentença por sua atitude ser tomada aqui na terra. E depois não adianta você chorar lá. Querido, o pastor só vai apresentar desculpa. Certo? Mas para Deus não. Ele vai abrir o livro da vida. Se o seu nome não estiver lá, show para o inferno. Aí, pastor, o senhor ainda fala do inferno da igreja? Fala do céu, fala do inferno. Fala, mas se eu não falar, você não vai se arrepender. Se achar, porque o diabo, que ele não vai te apresentar no inferno. Ele te apresenta o meio, as belezas, lindo, maravilhoso, a carnalidade. Porque se ele te apresentar o inferno, você morre. Você vai embora, você fala: eu não quero nada, eu quero Jesus. Mas ele te apresenta o meio, a beleza. Mas no final ele não fala para você. Mas aqui o pastor está falando no final para a tua vida. Ei, quebra esse decreto hoje. Estou falando no final da tua vida. O que Satanás não mostra para você, se posicione hoje. Ainda dá tempo para você se batizar. Segunda coisa que eu entendo aqui nesta noite. Quantos são salvos aqui para dar uma glória a Deus? Quantos têm certeza que o nome está escrito no livro da vida? Dá uma glória a Deus. Vai dar uma glória a Deus! Não, eu não tenho maior alegria do que ter meu nome escrito no livro da vida. Porque o que eu tenho não vai nada no meu caixão. No caixão não, no arrebatamento. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Mas o meu nome está lá. Eu vou ser abraçado por Abraão, Isaac, Jacó, por Jesus. Eu vou ser abraçado pela dona Mônica, minha mãe, pelo meu pai Rosaldo. Eu vou ser abraçado por eles. Porque a Bíblia diz que vai ter nome, mas eles têm nome, então eu vou vê-los. Eu só não vou lembrar de quem não foi, porque para mim não entristecer, porque a Bíblia diz que no céu não há tristeza. Se eu lembrar dos que não foram, eu ficarei triste. Então eu não lembro de quem não foi, eu vou lembrar só de quem está lá. Glória a Deus, há 40 anos eu quebrei esse decreto. Seja feliz nessa noite. Segunda coisa que você aprende aqui para quebrar decretos, Deus tem verdadeiro. Não espere que Deus mude coisas que muitas vezes é você que tem que mudar. Diga para a pessoa: não espere que Deus mude coisas que muitas vezes é você que tem que mudar. Veja o texto sagrado. O anjo entra na cadeia, a luz brilha ali, essa parte de Deus, olha, a parte de Deus entra, as cadeias caem no chão, mas o anjo fala para Pedro e diz o que? Pega a capa, pega a sandália e se veste. Uma parte que é de Deus, uma parte do homem. Então tem coisas na sua vida que Deus já revelou, Deus já mostrou. Faz isso, meu irmão, mas nós estamos lidando com uma geração desobediente. Acha que ele está certo, acha que ela está
Bíblia, quantos não jejuam, quantos não oram, quantos colocam uma música do mundo no carro, mas não colocam uma música de louvor a Deus, não colocam uma adoração dentro de casa, coloca lá no som da TV, meu irmão, limpa a casa, varre a casa, faz um bife gostoso, faz algo gostoso com o som, chama a glória de Deus para dentro da sua casa. Essa parte é sua. Não consigo em casa, consegue no carro. Em alguma coisa, cuida dessa vida espiritual. Amor ao próximo é vida espiritual. Irmão, amar o Robertão aqui é até fácil. Porque eu te beijo, a gente abraça. Anda o pastor Lucas de vez em quando dá umas pegadas, né, pastor? Aí o povo fica bravo com você, né? Anda, meu irmão. Anda alguém que faz assim, ó. Mas pisou no meu carro, pastor. A Bíblia diz: se bater aqui, vira outro. É difícil, pastor, mas eu tenho que ir para. Não, Bíblia. Você pensa que é fácil, pastor Roberto, abraçar todo mundo que trai, que xinga, que fala mal dele? Eu conheço, eu sei. Eu abraço, beijo e digo: se você não é crente, eu sou crente. Não, ame. Ame. É preciso exercer o amor. Mas a gente, irmão, acha que Jesus amasse Pedro perfeito, o cara da espada, o cara que negou. Jesus decidiu amar, e por amar a Pedro, Pedro mudou. Por você amar o seu filho, a sua filha, amar essa pessoa, ela vai mudar. Exerça essa vida espiritual. Tem coisa que é você, não é Deus. Como está esse tempo de oração, de jejum, de louvor, de adoração? Meu irmão, eu oro todos os dias. Aí as minhas podem estar felizes, né? Quando eu acordava aqui, olha, as minhas para orar, 5 anos. Vou contar. Já contou, Deus? Hoje eu estou num nível, cara, é glória de Deus. Amém? Eu estou tão feliz, onde eu estou hoje, assim, eu vou orar com vocês, Deus vai mudar essa intenção. Meu ministério está orando aqui hoje. Hoje eles estão aqui clamando, continuando, gente, eles estão orando quietinho aqui, meu irmão. Presta atenção nisso. Você veio no melhor culto hoje. Você vai resultado disso. Até as minhas assim, pastor, eu estou conhecendo todas as músicas que eu nunca ouvi na vida. Judson, né? Cirilo. Irmão, umas músicas antigas. Por que não? Hoje está duro se ouvir umas músicas novas aí, que está difícil ouvir ela. Aí levanta 5 horas, porque ele aprendeu a orar com música, como eu. Imagina você orar 5 horas, 3 horas, 4 horas, você não tem palavras. Aí você coloca o louvor e adora a Deus. Amém? Aí as 5 horas da manhã, mas também, não presta atenção nisso. Por que eu estou contando isso? Porque vida espiritual é diferente. Mas agora está acordando às 6. Ai, pastor, por que está acordando às 6? Deus muda decretos. Deus inverte a lógica. Deus inverte a lógica. Eu sempre insisti, vou fazer um concurso público. Eu levei ele várias vezes. Então, eu sempre pai que cuidou dos filhos, assim, tentei fazer o melhor para eles. Não sei se eu fiz o melhor, mas eu investi nos meus filhos. Não dei moleza para eles. Não dei. Foi a varinha comigo de dia e de noite. Meus 2 estavam para pai, mas a mais não. Parecia espada, cruzou. Presta atenção nisso. Querido, e ele, por uma insistência, há 2 anos atrás, fez alguns concursos da prefeitura de Prudente, Venceslau, Mirapó. Está bem empregado lá na empresa que ele trabalha, construiu uns prédios enormes, com 8 anos, está bem estabilizado. Tá? Mas a semana passada, o telefone dele tocou. O telefone dele tocou. Sabia a angústia de um pai, de uma mãe, que a gente não tem muito que dar para os nossos filhos. Eu não tenho. A gente tem uma estabilidade deles. Quando olhar, você não quer a estabilidade deles? Pode ir, tu não quer a estabilidade das filhas? Não quer falar dos seus filhos? Quem não quer a estabilidade dos filhos aqui? Quem não quer? Todos nós, como pai, desiramos. Você não quer para a sua filha estabilidade para ela? Não quer, Diogo? Com estabilidade, nós queremos. Eles, Deus muda
a vida do meu filho. Ele está muito bem. A semana passada, o telefone dele tocou. Imediatamente recebeu um e-mail. E-mail não. Estavam procurando ele, não acharam ele. Acharam ele pelo Instagram. Foi pelo Instagram, né, filho? Acharam ele, deram uma mensagem para ele: Gabriel, você está sendo convocado para assumir o cargo de engenharia na prefeitura de Pirapósito. Mas a glória de Deus é para o louvor do Senhor, o Deus que inverte decretos, o Deus que ouve a oração de um pai, o Deus que ouve a oração de um pastor, o Deus que ouve a oração de um líder. Olha para cá, tem coisa que eu tenho que fazer. Faz uma semana que é funcionário público. Está igual você. Não, estão vendo, irmão? Estamos bem, meu irmão. Uma semana, irmão. 5 e 5. Eu falei: mas você tem que ficar até às 7? Você tem que ficar até às 8? Eu, pai, não pode. 5 e 5 tem que bater cartão e ir embora para casa. 5 e 20 está chegando para tomar café com a Yasmin em casa. Eu falei assim: você está de tá bom, Yasmin. Agora Deus na frente te ouviu. Não levanta mais assim, levanta 6 para orar. Aí vai vir para a igreja agora, vai dar para trabalhar da mesma forma, dando mais leve, mais tranquilo, funcionário tudo. Você pode adorar a Deus por isso. Que Deus vai inverter situações hoje aqui, amém? Deus vai inverter decreto, amém? Eu não deu certo, ainda não. Vou deixar para a próxima, amém? Tem mais uma aí, irmão. Deixa para a próxima. Pode começar a trabalhar na porta. Pastor, eu vou falar para a glória de Deus. Pode estar falando do Adriel, né? Eu falei assim: meu pastor pode estar no mercado, na rua, qualquer lugar, ele para orar. Eu fui no estabelecimento, a mulher falou assim: o Adriel veio aqui e ele fez uma oração bonita para mim. Eu falei: aprendeu com o meu pastor, com o pai. É outro louco, maluco. Não pede oração para ele, não é no bar, é no boteco, é na rua. Ele vai orar para você, Deus vai fazer, amém? Olhe para cá, tem coisa que você tem que fazer, né, Deus? Amém? Olhe para cá, tem coisas que é Deus que vai fazer, outras não, é você que vai fazer. Tem coisas no seu casamento que Deus vai fazer, tem outras coisas que você tem que fazer. Irmão, a Silvia sabe que eu gosto de um bolo chamado Pega Marido. Vocês conhecem esse bolo Pega Marido? Bolo, eu não sei, bolo. Nossa, eu não sabia não. Que bolo gostoso, aquele bolo assim, eu gosto de pudim, um bolo tipo pudim, mais durinho assim, com aquela caldinha queimada assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo regime, mas eu não aguento, a tentação está muito é muito perto, muito próximo, mas ela está fazendo só no final de semana. Olha, mas peraí, quem tem que cuidar do casamento é eu e Silvia, não é Deus. Tem coisa que é você, mulher, tem que fazer, fechar essa boca, fala demais, é linguaruda, reclama de tudo, reclama disso, reclama daquilo, o marido não sei, e tem coisa que o marido também não ajuda, não tem marido, pelo amor de Deus, não ajuda, não faz nada para ajudar. Não sabe que marido não ajuda? Não faz nada para ajudar. Tem coisa no casamento que você tem que fazer, no relacionamento você tem que mudar, é você que tem que tomar atitude diferente, falar coisa diferente, agir diferente, pedir perdão, não tem agora o marido cresce assim, peça perdão, vamos começar, vamos fazer de novo, vamos se abraçar. Tem coisa, casais, que você precisa voltar a fazer, de novo se fazia quando namorava, fazia ou não fazia? Na nossa época era cartinha, né? Era carta. Quem é o tempo da carta aqui com essa? Levanta a mão isso, mas dentro da carta, assim. No telefone, não tinha o WhatsApp, era cartinha. Hoje o jogo é tudo no WhatsApp, é tudo não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, manda um buquê de flor com a caixa de Copenhague para ela, e mais um vale ainda para ir no cabeleireiro. Pelo amor de Deus! Faz alguma coisa para aquecer esse negócio aí. A lamparina está apagando, o problema é sério. Vocês estão comigo? Estão comigo ou não? Você não quer que Deus inverte em determinadas coisas? Não é verdade. Tem
coisas que você tem que fazer, não é Deus que vai fazer. Tem coisas, querido, que os pais têm que fazer. Tem filhos mandando os pais. Não tem filhos hoje mandando no pai. Ah, eu não vou para a igreja, então fica. Ah, eu não vou querer para o lugar, então vai. Irmão, o filho está mandando o pai. Isso a Bíblia está dizendo: filho, honre teu pai e a tua mãe, para que os dias se prolonguem. E filho e pai está perdendo os filhos, fazendo tudo que o filho quer, perdendo a autoridade. Ah, meu filho quer isso, a minha filha quer aquilo. Ah, eu vou deixar isso, se não deixar, vai acontecer. Não, se não deixar, que aconteça. Mas não apoia o pecado, não apoia a coisa errada, não apoia não. Aí ele desobedece o pai, vem para a igreja, desobedece o pastor, desobedece líder, desobedece pessoas, ele acha que está na casa dele. Jovens que me ouvem aqui nessa noite, eu já fui jovem, tá? Já fui jovem como você, mas eu nunca desobedeci minha mãe, nem meu pai. Eu apanhei. Meu Deus do céu, tudo está acabando. Eu apanhava. Aí você vai falar que minha mãe era cruel, não, viu gente? Eu apanhava mesmo, de guaxuma. Você aquela vassoura de guaxuma aqui lá do Mato Grosso do Sul, você tem alguém do Mato Grosso aqui, tirei, tinha uma guaxuma que dava assim, minha mãe fazia a vassoura, e depois ela não conseguia pegar gente durante o dia, ela pegava na madrugada. Minha mãe era a mulher da madrugada. Meu irmão, mulher da madrugada. Ela não pegava guri mesmo da rua, pegava nunca. Presta atenção nisso. Filho, desobedeça. Ela pegava, porque assim, tinha uma gurizada na rua que roubava a manga do vizinho, pegar a manga, que usava todo mundo, pegar a manga, não era eu pegar a manga, mas os guris só para me ver apanhar, porque sabia que a minha mãe chegava, minha mãe ia, só para me ver apanhar, as gurizadas assim: Dona Mônica, o Zezinho hoje saiu correndo, porque estava roubando manga. Naquela época já existia gente maldosa, e de madrugada, a minha mãe juntava 3 ramos de guaxumba, deixava debaixo da cama. Gente, aquele quarto dia 3, 4, né? Meu irmão do céu. Aí ela arrancava aquela cicatriz, assim, aquela cobertinha, e dava 1, 2 horas que a gente conseguia levantar, tomar o ramo dela. Ela pegava outra guaxumba e dava outra, e pá. Até tomar toda a guaxumba dela, a gente já estava. Quem dormia só de shortinho? Só de shortinho até a gente acabar, meu irmão. Teve um dia que ela me bateu tanto que o biquinho do peito aqui caiu, ficou pendurado. Aí ela, para ajudar, me levou, deu um banho, porque naquela época o remédio era esse, não tinha medicina não. Deu um banho de mentruz ou erva Santa Maria com sal. Passa lá! Aí, pastor, você não é revoltado com a sua mãe? Eu revoltado com a minha mãe? Ela me educou, me ensinou a ser gente, a ser homem. Por isso que eu sou homem hoje. Eu não estava nas drogas, eu estava no vício, eu estava desobedecendo gente, eu estava fazendo tudo errado. Não tem pessoa que não precisa bater não, tá? Só uma falinha resolve. Mas tem um que tem que corrigir. Eu fui esse que tem que corrigir. Isso não precisa disso. Você vai para cá. Hoje nós temos uma geração de filhos. Mateus, não deixa eu mandar para você não, viu? Deixa não, viu? Você é o pai, vô é ali, ó. Vô é mãe 2 vezes com açúcar. Vô é mãe com açúcar 2 vezes. Sim, não é? Não é? Porque o nosso filho nós temos que corrigir, educar. Vô vai curtir. Porque a Bíblia diz que a alegria dos pais está nos filhos, dos filhos está nos netos. Por isso que foi desse jeito. Minha mãe chegava em casa, o Adriel, meu irmão tinha as coisas lá dentro, eu não podia nem tocar nas coisinhas dela assim. Quando o Adriel nasceu, pegava as coisas, quebrava, disse: a avó compra outro. A avó compra outro. Eu li aquilo assim, mas mãe, isso não deixava a gente nem brincar. Mas não, filho, deixa ele. A avó tem dinheirinho e compra outro. Mas os pais que estão me ouvindo aqui nesta noite, seja pai, seja mãe, não seja qualquer pessoa não, tá? Amanhã, se o seu filho for para a sociedade, vai ter que encarar não, vai ter que encarar pessoas que vão humilhar ele, vai dizer não para a vida dele, e como é que ele vai reagir? Como é que ele vai reagir? Aí você jogar o campo da sociedade? Você não fez o que devia ter feito em casa. Quer mudar decreto da sua casa, dos seus filhos? Quer mudar decreto da sua saúde? Cuida dela. Tem coisa que a gente tem que fazer, não é Deus não? Hoje eu estou cuidando melhor da minha saúde. Eu fiquei 18 anos sem cuidar dela, rodando dia e noite na igreja. Não cuidei dela, eu errei. Não cometa o meu erro. Cuide da sua saúde. Tire férias, vai passear, vai no médico, cuide dela. Porque tem coisas que não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. Tem decretos que Deus vai inverter, mas tem outros que é você que tem que fazer.
Diga para a pessoa, tem coisas que a gente vai precisar mudar. E nós vamos mudar para melhor. Diga, o decreto do diabo não vai prevalecer sobre a nossa casa. Amém? Querido, porque tem tantas coisas na saúde. Tem uma hemorragia, não pode brincar com depressão. Depressão é uma coisa hoje que está atacando todo mundo. Mas pega a pessoa deprimida, vamos para a igreja, vamos sair, vamos passear, vamos tomar remédio, vamos não sei o quê, vamos para. Não, a gente tem que levantar pessoas. Você pensa que tem dia que eu fico deprimido assim? Ainda mais quando você não vai para Votuporanga, ficar 3 dias fazendo comida para ele. Eu fico com uma DP lá terrível, não choro, eu lamento. Eu falo, estou deprimido. Aí eu faço de vítima. Vocês estão comigo? Eu faço um dilema. Eu estou deprimido. Você vai ter depressão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por que eu estou falando? Continua cuidando de mim. Eu continuo cuidando de você. Tem coisa que a gente tem que fazer, não é Deus não. Amém? Amém? Galvin, está certo? Tem coisa que você tem que fazer, hein? Certo, Gil? Tem coisa que vocês têm que fazer. Não espere. Faça para a glória de Deus, com o louvor do Senhor. Última coisa aqui. Pare de tentar explicar coisas que já aconteceram ou que acontecem com você. Presta atenção. Pare de tentar explicar determinadas coisas que você não vai conseguir explicar e nem entender porque Deus te permitiu isso. Diga para a pessoa, tem coisas que você não vai ter explicação. Continue sendo obediente a Deus. Olhe para cá, só quero fechar isso aqui, ó. Olhe para cá. Porque a gente fica perguntando, quer entender determinadas coisas. Deuteronômio 29 diz que tudo é mistério. E quando é mistério, Deus não vai explicar. Dá para explicar porque Deus deixou Tiago ser morto e cuidar e Pedro não ser? Dá para explicar, irmão? Por que Deus não salvou os dois? Não se explica, não tem coisa que não adianta você pedir explicação. Que Deus não vai dar para você. É porque ele foi abençoado, eu não. Porque Deus mudou a vida dele e a minha não. Olha para cá, irmão. Por que Deus me usa para curar tantas pessoas com câncer, com tumores e tantas doenças e não me cura? Me deixa com o coração 50% agora e com essa trombose que de vez em quando espana para tudo aqui. Eu não estou lá, cara. Deus não explica para mim. Se Deus não explica, eu vou viver um dia de cada vez. Diga, pessoal, pare de pedir explicação para Deus. Viva o seu dia, um dia de cada vez. Pega na mão, pessoal. Viva um dia de cada vez. Diga assim, não é porque as coisas deram errado que o plano de Deus para a sua vida acabou. Viva um dia de cada vez. Você tem um Deus que está trabalhando com um propósito para a sua vida. Aleluia! Viva o dia, meu irmão! Não fique pedindo explicação, não. Tem coisa que você pode voltar, arrumar, explicar e aceitar, mas tem coisa que não dá. Eu decidi fazer isso. Não peço explicação para Deus. Por que Deus me deixou assim? Você quer saber? Deus não vai explicar nunca. Não vai explicar. Viva adorando a Deus, amém? Viva adorando Deus. Abriu a porta, amém? Não abriu a porta, amém? Continue adorando a Deus. Continue, Deus está aí para agir. Não pode tentar explicar as coisas que Deus não vai explicar para você, querido. Presta atenção, gente. Quando a gente tem propósito na nossa vida, passaremos por situações que gostaríamos de não passar, mas no final, de repente acontece. Diga para a pessoa, quando você tem propósito na sua vida, você vai passar por situações que gostaria de não passar, mas no final, de repente, de Deus aparece. Olha para cá. Pedro passou por uma situação que ele gostaria de não, 3 vezes preso. Quem quer passar pela prisão 3 vezes? Fazendo a vontade de Deus. Mas de repente Deus aparece na prisão e Pedro é livre. Quando você cumpre um propósito, tem um propósito de fazer, tem um objetivo na vida, pode ter certeza, está difícil, está complicado, pode ter certeza que Deus está vendo a sua vida, e o de repente dele vai chegar para você, para a sua causa, para a sua casa, para a sua família. Pode aguentar, pode acalmar o
isso vai mudar. Não, mas diga, isso vai mudar. Diga assim, quais decretos que estão sobre a tua vida hoje que carecem de uma mudança? Diga assim, ó, Deus não se esqueceu de Pedro na prisão. Deus não se esquece de você nessa situação. E o decreto hoje, para a sua vida hoje, para a sua vida hoje, é de liberdade, é de extraordinário, é de algo sobrenatural. Diga, a boa notícia vai chegar nessa área da sua vida. Se mova por esse propósito, porque Deus tirou Pedro da prisão. Nesta noite não há decreto que vai ficar sobre a tua vida. Você acredita? Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida agora. Não vou nem chamar aqui a frente, eu vou orar do jeito que eu vou. Você crê no poder da oração? Deus intercessores, uma mão no coração e a outra levantada para a igreja agora. Vai orando, diga a Deus, eu estou vivendo essa situação. É na saúde, é nas finanças, é na minha vida pessoal, é na minha vida sentimental. Eu estou no fundo do poço, eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu estou perturbado, eu estou, Deus, quase caindo, eu estou no fundo. Eu estou, Senhor, vivendo uma situação, Deus, que está me doendo, que está me machucando, que está me preocupando. Deus, nesta noite eu coloco essa situação diante do Senhor. Me ensina a descansar, me ensina a dormir. Senhor, no nome do Senhor Jesus, vai falando com Deus. Diga, Deus, quebra essas cadeias que estão prendendo o meu casamento, a minha família, as minhas finanças, os meus negócios, prendendo o meu objetivo, os meus sonhos. Diga para Deus aí nesta noite. Nessa noite você precisa entregar essa vida a Jesus. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Diga, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Se você não fez isso, tome essa decisão agora. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor e confesso como Senhor e Salvador da minha